Fala pessoal, sou o Clécio, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E no vídeo de hoje, de volta com a série do plataforma 2D aqui na Godot 4.0, nós vamos aprimorar a questão do dano no nosso player e criar esse efeito de knockback que vocês estão vendo aí na tela. Isso através do script de forma bem interessante e aproveitando o novo método Twin que tem aqui na Godot 4.0 para a gente fixar cada vez mais. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, deixar aquela meia lua e like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. Se você puder e quiser e se não for te atrapalhar, considere nos apoiar através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela. Qualquer valor me ajuda demais e faz com que eu consiga uma frequência melhor e maior aqui no canal também. E se você quer aprender mais sobre programação, nós temos também nosso curso na Hotmart. Inclusive, essa semana eu já subi bastante do conteúdo do Collect 'em All, quero terminar até o final de semana e já seguir para o próximo que é o Flappy Bird Clone. A gente vai aprender a criar um jogo tipo Flappy Bird, vai ser bem legal. Se você ainda não conhece o curso, eu vou deixar aqui na descrição também para você conhecer. E se te interessar, você tem até 7 dias para resolver continuar com o curso ou não. E para quem já faz parte do curso, eu quero convidá-lo a entrar no nosso grupo do Telegram. Eu preciso que os demais entrem para a gente começar as nossas lives e plantões exclusivos. Sem mais, vamos para o vídeo. Muito bem, e para começar nós vamos editar a cena do nosso player, clicando aqui na claquete, abrindo a cena e adicionando um raycast para a direita e um raycast para a esquerda. Então com o meu player selecionado aqui, apertar Ctrl A no teclado e escolher raycast. Eu já tinha procurado anteriormente, está aqui, vou apenas para renomear para ray underline right, ele vai ser o raycast para a direita e aqui eu vou mudar para 4 e 0, assim ele aponta para a direita. E ainda no transform eu vou mudar aqui o X para 8 positivo, para ele ficar um pouquinho mais à frente do nosso colisor. Lembra que a gente fez essa colisão? Eu quero que ele fique um pouco para fora. E com ele selecionado, vou apertar Ctrl D para criar uma duplicata. E renomear apenas para Ray underline left. Assim fica mais semântico e faz sentido para a gente. Lembrando que se ele é para a esquerda, ele precisa que aqui no transform a gente tenha um valor diferente, menos 8, e que ele aponte também negativamente para menos 4. Criados os raycasts, configurado aqui, a gente precisa configurar também o collision mask, para que ele colida com os nossos inimigos. Então vou marcar o 3 e desmarcar o 1, marcar o 3 e desmarcar o 1 e salvar a nossa cena. Agora vamos para o script. No script do player, a gente vai precisar modificar algumas coisas, incluindo outras variáveis e criando uma função também para alterar a colisão do nosso Hurtbox. Primeiro, aqui em cima nós vamos criar duas novas variáveis. A primeira delas vai ser a variável player life, que vai ser a vida do nosso jogador. Eu vou deixar inicialmente como 10, a gente vai usar só 3, mais 10 para a gente poder testar bem o knockback, tá? Depois você pode mudar para 3 também. E se quiser, inclusive, pode usar um @export para ela ser uma variável exportável. Lembrando que variáveis exportáveis aparecem aqui no nosso editor, essa aqui, tá bom? Eu vou deixar assim exportável, foi só para mostrar para vocês também. E agora uma outra variável que a gente vai chamar de var knockback underline vector. É o vetor ou a direção que o nosso knockback vai se movimentar. E já que é um vetor, vai ser um vector2.0, tá? Inicialmente é um valor de 0. Agora vamos pular para a parte do physics process. Aqui no physics process, que a gente tem a movimentação básica do player, está funcionando tudo perfeitamente, mas nós temos que em algum momento passar o nosso velocity recebendo o nosso knockback vector. Então a gente vai passar aqui embaixo. Se knockback vector for diferente de 0, ou seja, ele sofreu um impacto, tá? Se isso acontecer, então a nossa velocidade já não vai ser mais calculada dessa forma, mas vai ser velocity igual knockback vector. Pode dar um enter aqui. Se isso acontecer for diferente, então a gente passa uma outra velocidade aqui para o nosso velocity. Lembrando que velocity são vetores. Agora nós precisamos alterar a condição de dano do nosso player. Vocês vão lembrar que se nós testarmos, ao detectar o inimigo, ele é eliminado diretamente. Olha só, um dano só e ele morre. Isso não é interessante. Claro que aí vai depender do jogo de vocês. No nosso caso a gente vai ter os corações depois na HUD. Então a cada coração ele perde uma quantidade de sangue, né? O life. E aí 3 lives perdidos ele perde uma vida efetiva. Então nós vamos mudar isso aqui. Comentando inicialmente essa parte. Um erro vai surgir porque tem que ter um código aqui no Hurtbox. Nessa função. E a gente precisa passar a seguinte verificação inicialmente. If player underline life for menor que 0. Se isso aqui aconteceu, aí sim a gente dá um kill free. Vocês vão notar que só com isso aqui, tá? Ainda não tem o knockback, mas nosso player vai tomar um dano e não vai morrer.
Toma dano e nada acontece. Ele está tomando dano, depois de uma quantidade ele vai morrer efetivamente, tá? E agora nós precisamos criar a função que vai dar o dano no player. Então, vou chamar de func take underline damage. Ela vai ter alguns parâmetros. Quais parâmetros? Primeiro, o knockback force. Knockback underline force, que vai receber inicialmente o valor de vector2.0. E um outro parâmetro chamado de zero duration, que vai ser a duração que a gente vai usar para criar o nosso twin. Vai ser inicialmente 0.25. E aí, qual a primeira coisa que a gente quer que aconteça nesse take damage? A primeira coisa é que o nosso player life, que é a variável que controla as vidas, seja subtraída 1 toda vez que houver o impacto. Claro que isso depois vai alterar o HUD também, mas inicialmente assim já serve pra gente. E agora, a gente tem que fazer com que o nosso knockback force seja de alguma forma passado para o knockback vector, mas com a verificação. If knockback force diferente de vector2.0, ou seja, foi passado um valor para ele, se isso aconteceu, então o nosso knockback vector vai ser igual ao nosso knockback force, certo? Somente se essa condição for atendida. E aí, se essa condição foi atendida, a gente vai criar um twin, tá? Mais algumas linhas para ficar melhor para vocês também aqui, e mais um zoom, da seguinte forma: var knockback underline twin, que vai ser o nome da variável que vai armazenar o twin, já que os twins aqui na Godot não são mais criados como nós, né? Vocês já sabem disso, a gente tem um vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards também. Eu chamo agora getTree.createTwin. E assim eu já criei o meu twin, posso usá-lo repetindo a variável knockbackTwin e chamando o método twinProperty, que ele vai pedir uma propriedade com os seguintes parâmetros. Primeiro, o objeto é o próprio player, self. A propriedade, que no nosso caso vai ser o knockback vector. Eu vou fazer dessa forma, selecionar tudo e apertar entre aspas, ele já faz a propriedade como string pra gente. Bem legal, né? E o valor final vai ser o próprio vetor2 zerado. Assim, ele vai receber o dano, depois ele volta para zero, e agora a duração vai ser o duration, que a gente passou aqui como parâmetro da função takeDamage. Isso aqui já cria o twin pra gente. Se a gente testar isso aqui, ainda não vai funcionar porque eu preciso chamar essa função. Nós vamos chamá-la quando esse hurtbox acontecer. Então aqui nós vamos fazer o seguinte: se a vida for menor que isso aqui, ele vai ser eliminado. Else, do contrário, se não for verdade isso, a gente vai ter o dano acontecendo. Take damage. E aí qual que é o knockback force? Vamos passar inicialmente vector2 de 200 por menos 200, já que y é negativo. E a duração a gente não precisa passar, vai aproveitar o que está aqui de padrão, tá? Então perceba que eu estou alterando esse parâmetro, que inicialmente era zerado, e ele recebeu aqui algo diferente. Se o dano acontecer, então essa condição vai ser atendida, já que o knockback force vai ser diferente de zero, e a gente vai ter a impressão de um knockback. Vamos testar, dar uma olhada no que vai acontecer. Ainda não está perfeito, a gente vai usar o raycast para que tudo dê certo. Mas testando, nós temos o seguinte. Vou até lá, vou esperar ele dar o dano. Ó. Perceberam? Só que foi pro lado errado quando ele está de costas, né? Então por isso ainda não está perfeito. Legal. Bacana. Mas aconteceu aqui o knockback. A gente precisa só ajustar essa questão de para que lado ele vai. E é aí que vai entrar o nosso raycast. Vocês vão lembrar que nós temos dois raycasts chamados ray right e ray left. E a gente vai usá-los, tá? Eu posso fazer com eles direto, fazendo a atribuição com cifrão, ou eu posso também chamar a variável lá no readyVar. Eu vou deixar como exercício para vocês fazerem um readyVar. No próximo vídeo eu já trago pronto isso, mas inicialmente aqui eu vou usar o cifrão como direto, tá? Que vai ser da seguinte forma: if cifrão ray right, se ele for estiver colidindo e isso collide, se isso acontecer, então a gente vai passar que esse valor aqui vai ser negativo tanto em x como em y, tá? Isso aqui para o raycast à direita. E eu vou aproveitar e copiar isso aqui e colar aqui embaixo, dando os devidos tab, colocando elif. Também C, ray left. E aqui fica positivo, tá? Dessa forma aqui a gente já vai verificar qual é o raycast que está colidindo e vai dar o impacto de maneira correta. Vamos lá testar. Foi para lá, certinho. Vou aproveitar esse bonequinho aqui, ó, que ele está vindo para o lado certo. Estou de costas, ele tem que mandar para a direita. Perfeito, a mesma coisa aqui. Perfeito, ou se eu tentar encostar nele, né, tenho que levar um dano também.
ou pelas costas, leva um dano para o lado oposto. Perfeito, mas até então a gente não tem um feedback tão interessante só com knockback. Vamos mudar a cor aproveitando a propriedade do nosso Animated Sprite chamado Modulate e deixar claro para o player que ele sofreu um dano. E para isso, como eu disse, eu gosto de mostrar sempre, né? Nós vamos já uma propriedade aqui do Animated Sprite chamada Modulate, que é essa aqui dentro do Visibility. Estão vendo aqui Modulate? Se eu clicar, posso colocar uma cor sobrepondo o nosso player. Por exemplo, o vermelho, que é uma questão de dano, e é isso que a gente vai usar aqui no nosso Twin. Voltar para o script do player. E aqui nós vamos aproveitar que já temos esse Twin criado, porém fazendo referência agora ao Animated Sprite, que é o nosso Animation. Isso aqui a gente atribuiu aqui em cima, tá? Só para lembrar vocês. Animation.modulate, que é uma propriedade dele, vai ser igual valor em cor, color, e ele vai pedir os valores de 4 parâmetros, como vocês podem ver, RGB e alpha, que vai ser tudo 1, 0, 0 e 1. O que é 1, 0, 0 e 1? O primeiro valor é o R, é o red, então ele estando 1 vai ser 100% vermelho, o verde vai estar zerado, o azul também e o alpha 100%, isso aqui equivale a vermelho. Agora a gente aproveita o knockback twin, foi criado como uma variável, e passa o nosso objeto. Qual que é o objeto que a gente quer fazer a animação? É o nosso animation, então vamos lá, twin property, e aqui a gente vai passar animation. Qual que é a propriedade que a gente quer alterar? É o modulate. Então vou passar aqui modulate. E o valor final vai ser o valor cheio, em que color vai ser tudo 1, tá? Porque quando a gente deixa só um campo aqui como 0, como 1 e outro como 0, eles são zerados. Se a gente passar 1, 1, 1, é o padrão que a gente tem, ele fica com a cor normal. E aí a duração vai ser o nosso próprio duration. Só que com isso, a gente vai testar agora, vocês vão notar que ele vai fazer essa animação de knockback e depois vai ficar vermelho. Olha só. Vamos testar. Vou deixar aqui, ele sofreu dano. Viu? É pouca diferença, mas ele dá um vermelhinho depois. A gente pode fazer com que isso aconteça simultaneamente. Para isso acontecer simultaneamente, na mesma hora que aconteceu o dano no player, basta que a gente aproveite um método aqui do Twin, na Godot 4, chamado Parallel. Vou colocar aqui antes Parallel.TwinProperty e de novo Parallel.TwinProperty. Lembrando que a gente pode fazer todo o set de trânsito e tudo mais, que eu vou deixar como desafio para vocês também. A gente fez isso na aula do plataforma móvel, que eu vou deixar aqui nos cards também, mas nesse eu não vou fazer. No próximo vídeo eu já trago essa suavização acontecendo, vou ver se vocês conseguiram fazer da mesma forma. Com isso criado, a gente tem um efeito de knockback bem legal, já indicando para o jogador que o nosso player sofreu um dano, ficando vermelho e fazendo com que ele vá para a distância. Bem legal também, e isso cria um efeito de feedback e juice muito bacana no nosso jogo, olha só, muito bom. E depois de 10 vidas que a gente perder, ele vai ser eliminado. Perder mais uma, morreu. Tá bom? Claro que depois vai ter um HUD e tudo mais. Mas eu quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo se vocês conseguiram fazer isso. O que acharam também dessa ideia do knockback com Twin. É bem bacana, é diferente aqui na Godot 4. E também a gente consegue criar esse efeito legal para os inimigos. Que fica como desafio para vocês também. E se você chegou até o final do vídeo, comenta aqui embaixo. Hashtag Godot 4 Knockback. Assim eu sei que você chegou até o final. Isso me ajuda também na métrica. Tá bom? Sem mais, muito obrigado. Não esqueça de deixar aquela meia lua e like. E também, se não for inscrito, se inscrever para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo. Muito obrigado e valeu!